Fala todo homem e mulher muçulmanos. O canal visa espalhar conhecimento religioso em um estilo cinematográfico adequado para as pessoas desta era. Todo o conteúdo do canal está disponível para distribuição e uso, com o objetivo de transmitir conhecimento benéfico às pessoas, desde que seja para o amor de Deus Todo-Poderoso. Enfatizamos que não usamos música em nossos trabalhos. Em vez disso, contamos com efeitos sonoros naturais e artificiais para alcançar uma experiência cinematográfica distinta, que se alinha com os valores islâmicos. Contribua conosco para espalhar a boa mensagem. E lembre-se de que quem guia para o bem é como aquele que pratica. Então seja um parceiro na recompensa, espalhando conhecimento e entregando-o a quem precisa. Assalamu alaikum, tio. Você se lembra de estar presente nesta cena? Sim, eu estava lá. Mas sinceramente, não me lembro disso. E você, irmão, lembra-se disso? Sim, eu estava lá, mas não consigo descrever. Uma cena que nenhuma câmera registrou, nenhuma memória reteve, mas está gravada profundamente na alma humana. Alá, o Todo-Poderoso, diz na Surata Al-Araf, e menciona quando teu Senhor tomou dos filhos de Adão, de suas costas, seus descendentes, e os fez testemunhar sobre si mesmos, dizendo-lhes: Não sou eu o vosso Senhor? Eles disseram: Sim, testemunhamos. Para que não digam no dia da ressurreição: De fato, estávamos alheios a isso. Ou para que não digam: Foi apenas que nossos antepassados associaram outros na adoração com Alá antes, e nós éramos apenas descendentes depois deles. Então, nos destruirás pelo que os falsificadores fizeram? Esses versos na Surat Al-Araf nos narram uma cena dos tempos mais antigos, um momento que ocorreu após Alá criar Adão. A explicação desses versos nos chegou através de hadiths autênticos, alguns relatados em coleções Sahih e outros no Sunan com cadeias de narração autênticas. Relata-se que quando Alá Todo-Poderoso criou Adão, ele passou sua mão direita sobre as costas de Adão e extraiu dele cada alma que ele criaria até o dia da ressurreição. De acordo com algumas narrações, essas almas estavam em sua mão como pequenas partículas, ou seja, na forma de partículas minúsculas, como pequenas formigas ou grãos de areia. Então, ele as fez falar. Ou seja, ele questionou essas almas e as fez testemunhar sobre si mesmas. Alá disse: Não sou eu o vosso Senhor. Eles responderam: Sim, de fato, testificamos. Isso foi para que não dissessem no dia da ressurreição: De fato, estávamos alheios a isso, ou alegassem: Foi apenas que nossos antepassados associaram outros a Alá na adoração antes de nós e éramos apenas descendentes depois deles. Então, nos destruirás pelo que os falsificadores fizeram? Este momento é conhecido como o Pacto, Al-Mithaq. É por isso que encontramos muitos versículos no Alcorão referindo-se a este compromisso como: são aqueles que cumprem o pacto de Alá e não quebram a promessa. Surah Ar-Ra'd 13, 20. Isso se refere ao primeiro e mais importante pacto, o Pacto de Tawhid, a unicidade de Alá, assim como os pactos entre as pessoas em suas interações mundanas. Embora ninguém se lembre conscientemente daquele momento do pacto, ele deixou uma marca poderosa. Ele traça o que chamamos de fitra, a natureza inata. Após aquele pacto primordial, algo foi colocado profundamente na alma humana, e isso é a fitra. Para explicar mais claramente, referimos-nos às palavras do Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que disse: Fitra é uma faculdade cognitiva inata dentro da alma. É como a sua capacidade inerente de falar, pensar, raciocinar, ser convencido e conceitualizar. É uma capacidade interna, uma força embutida na alma que, por sua própria natureza, leva ao Islã, a menos que seja obstruída por uma barreira externa. Para tornar isso mais claro, imagine este rádio. Se você sintonizar na frequência da estação do Alcorão e houver um sinal de transmissão, o que acontece? Toca o Alcorão. Isso é fitrá. Seu sintonizador interno está naturalmente ajustado para a verdade.
Se alguém muda o dial, por desejos, distrações ou sociedade, o rádio capta outros sinais. Mas uma vez que você retorna o dial para a frequência certa, ele transmite a verdade novamente. Essa é a essência da fitra e o propósito dos profetas. Aqueles que permanecem em sua natureza pura reconhecerão a verdade quando o profeta vier e disser: adorem a Allah, vocês não têm outro Deus além dele. Eles responderão: você fala a verdade. Por quê? Porque seu sintonizador, sua fitrá, ainda está intacto. O profeta, que a paz esteja com ele, também disse, conforme narrado por Abu Huraira, em um hadith autêntico concordado e relatado tanto por Bukhari quanto por Muslim: toda criança nasce sobre a fitrá, disposição natural, mas seus pais o transformam em judeu, ou cristão, ou mago. Ele não disse, ou eles o fazem muçulmano, porque a fitrá em si naturalmente leva ao Islã. O estado padrão da fitrá é que ela aponta para Allah, o Todo-Poderoso, e testifica que este universo tem um único Criador, glorificado e exaltado seja Ele. Então, a criança nasce sobre a fitrá. Seu dial interno está corretamente ajustado. Mas então, sua família altera esse ajuste. E o que acontece? Depois disso, quando um mensageiro de Allah vem a eles com a verdade, eles podem não aceitá-la imediatamente porque sua bússola interna foi distorcida. Nesse ponto, o papel dos milagres, dos sinais divinos e da revelação trazida pelos profetas torna-se crucial, todos enviados para reajustar o dial da alma, para restaurar sua fitrá. Esta é a essência do que é conhecido como estabelecer a prova, Ikamat al-Jah. Significa que o ser humano tem a escolha entre dois caminhos. Quem busca orientação e deseja a verdade, Allah os guiará e permitirá que continuem a jornada com os mensageiros. Mas quem recusar, voltará ao seu caminho anterior de desorientação. E nesse ponto, não terão mais desculpa, mas serão responsabilizados. Na Surah Ar-Rum 30, Allah, o Todo-Poderoso, diz: então, dirija seu rosto para a religião, inclinando-se para a verdade, a disposição natural fitrá de Allah sobre a qual Ele criou a humanidade. Não há alteração na criação de Allah. Essa é a religião correta, mas a maioria das pessoas não sabe. A palavra Hanif significa aquele que se inclina para Allah e se afasta de tudo o mais. É por isso que na expressão árabe Saka'ahu Hanaf refere-se a uma perna que está ligeiramente curvada ou inclinada para dentro, indicando uma inclinação ou desvio de direção. Assim, o termo Hanaf, no versículo, significa alguém que se inclina de todo o coração para Allah, afastando-se de tudo além dele. Esta é a fitrá de Allah, a natureza inata sobre a qual Ele criou a humanidade. E alguns estudiosos explicam este versículo como significando aderir à fitrá de Allah, a disposição pura que Ele instilou na humanidade, que é o estado de Hanafi Yea, puro monoteísmo, a inclinação natural em direção a Allah e afastando-se de tudo o mais. E aqui reside uma importante percepção. A verdadeira base da felicidade do coração é que uma pessoa conheça seu Senhor e se apegue a Ele, glorificado e exaltado seja. Não é verdade que quando seu estômago sente fome, ele dói e essa dor não passa até que você o alimente? O coração é assim também. Sua felicidade, seu preenchimento, sua estabilidade e serenidade vem de conhecer seu Senhor, voltar-se para Ele e se conectar profundamente com Ele. Mas algumas pessoas tratam seus corações de maneira errada. Elas prejudicam seus corações, afogando-os em pecados e distrações. Nesse ponto, o coração começa a doer, ele chora. Torna-se desesperado por seu alimento, que é o conhecimento de Allah, o Altíssimo. Então o ser humano se encontra em uma encruzilhada.
Ou eles se arrependem e retornam a Allah e o coração encontra paz e alegria, como Allah diz, aqueles que creem e cujos corações encontram tranquilidade na lembrança de Allah. Verdadeiramente, na lembrança de Allah, os corações encontram descanso. Surah Ar-Ra'd 13:28. Ou eles continuam no caminho do desvio e da miséria e na tentativa de silenciar a dor do coração, alimentam-no com mais pecados, como se fosse para anestesiá-lo. Mas isso só leva a um sofrimento mais profundo.